Olá, boa noite, graça, saúde e paz. Eu sou Donizete Silva, o Zete, com você, Política e Cidadania. Salmos 85, verso 10. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Ao longo da história da Igreja, o clérigo desenvolveu propositadamente uma despolitização dos fiéis. Com o fim de perpetuar privilégios, ensinou-se que religioso não deve se envolver com política. Assim, durante muito tempo, apesar do clero não fazer valer o discurso para si, se ensinou que alguém que deseja agradar a Deus não poderia se envolver com a sujeira da política, com o governo. Há pessoas que chegam a afirmar que não há qualquer relato sobre política na Bíblia. Só que não, isso não é verdade. A Igreja, como instituição de fato, não deve ser partidarizada. No entanto, nós, membros do corpo de Cristo e pertencentes à Igreja, também somos cidadãos e cidadãs. Nesse aspecto, inúmeros exemplos bíblicos nos dão a direção de como nos comportarmos diante da política que não é suja. O mal está no coração e na mente das pessoas, e não nos sistemas de governo e nas instituições. Sistemas e instituições são instrumentos, dispositivos disponíveis aos povos para a sua organização e nada mais. O termo política tem sua origem no grego, quer dizer membro da cidade. Trata-se do cidadão no pleno gozo de seus direitos, consciente de seus deveres, vibrando de amor pelo seu bairro, cidade, estado e país. O apóstolo Paulo dizia com orgulho: "Eu sou um cidadão romano." Atos, capítulo 22, verso 26. Jesus, como bom cidadão, ao saber da ruína de Jerusalém, capital de sua pátria, chorou sobre ela. Lucas, capítulo 19, verso 41. Ser discípulo de Jesus é, por excelência, ser cidadão eficiente, chorar pela nação, promover o bem-estar comum. A interação, a cooperação entre pessoas humanas permite a execução de tarefas comuns onde, muitas vezes, o poder público não consegue chegar. Esta consciência política é que conduz à participação ativa nas associações, nos conselhos e demais entidades que visam auxiliar no governo dos povos. É importante para as pessoas que seguem a Cristo e pregam o seu Evangelho engajar nos movimentos que objetivam transformar as estruturas injustas e opressoras, pois não é possível um cristão ficar alienado dos problemas do meio em que vivemos. A Bíblia descreve a história do povo de Deus dentro de um plano religioso e político. Entre tantos outros personagens notáveis, destaco os exemplos de Moisés, dos reis Davi e Salomão e de José, governador do Egito. Quando a pessoa que segue a Cristo entende que é propósito de Deus que interessemos pelo destino do nosso município, do nosso estado, do país e do mundo, dentre outras coisas, o voto torna-se consciente, uma poderosa arma para banir políticos corruptos e contribuir para o cumprimento do texto lido, Salmos 85, verso 10.
O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência. Boa noite, graça, saúde e paz. Paz que alimenta, paz que sustenta, paz que valoriza a vida humana, paz que não tem culpa, paz que não é surda aos lamentos da minha alma, paz que alimenta, paz que sustenta, paz que valoriza a vida humana, paz que não tem culpa, paz que não é surda aos lamentos da minha alma, paz que corre forte, muda a minha sorte, paz que valoriza o meu ser, paz que satisfaz coisas que ninguém faz. Estou falando da paz de Jesus. Estou falando da paz de Jesus. Não existe lugar, não existe coisas. O jeito é confiar naquele que falou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, paz que alimenta o amor, paz que traz sentido e traz a segurança, paz que põe em pé a esperança. Não existe lugar, não existe coisas. O jeito é confiar naquele que falou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, paz que alimenta o amor, paz que traz sentido e traz a segurança, paz que põe em pé a esperança, paz que traz sentido e traz a segurança, paz que põe em pé a esperança, paz que põe em pé a esperança, paz que põe em pé a esperança.